Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa segunda teleaula de matemática financeira. Depois de uma semana exaustiva, né, Rafael? Exato. Estamos de volta e hoje o assunto vai ser... Juros simples. Vamos trabalhar então com os métodos de capitalização, iniciando com os juros simples para depois dar sequência em juros compostos, descontos e assim sucessivamente. Então, boa noite a todos os alunos, a todos nos polos, tutores e coordenadores de polo, a participar da nossa segunda teleaula de matemática financeira. Muito bem, Rafael, já que você apresentou o objetivo da aula, apresentou o conteúdo da aula, o objetivo da nossa disciplina de hoje vai ser... Então, referente a juros simples, então primeiro a gente precisa conhecer essas terminologias que vão ser utilizadas em juros simples e juro composto, avaliar os conceitos básicos referente à matemática financeira, conceituar o que é uma capitalização simples, então caracterizar essa capitalização simples, identificar técnicas para avaliar a equivalência de capitais a essa taxa de juros e, por último, relacionar o valor presente com o valor futuro no sistema de capitalização simples. Então, já que a matemática financeira cuida como transitar com dinheiro no tempo, então como que eu vou relacionar o valor do dinheiro hoje com o valor do dinheiro no futuro, certo? Muito bem, Rafael. Falou tudo, falou bonito. Muito bem, só fazendo uma recapitulação da aula anterior. Na aula anterior nós trabalhamos com, vamos dizer assim, 3 temas. Trabalhamos com razão, proporção, que é a regra de 3, e porcentagem, ok? Então naquela aula a gente trouxe ali ferramentas, ou seja, procedimentos matemáticos básicos, né, que nós trabalhamos desde o ensino fundamental, que a gente vai utilizar ao longo dessa disciplina. Então era uma aula base para dar um suporte às ferramentas, ou seja, as fórmulas que nós vamos utilizar agora para frente, ok? Então a gente trabalhou um pouquinho de razão só para lembrar, divisão entre valores, divisão entre números. Às vezes a divisão ela pode ficar na forma de fração mesmo. Trabalhamos regra de 3. Regra de 3 é aquela quando nós temos razões iguais, ok? Separada por sinal de igualdade, onde a regra de 3 valores são conhecidos e um quarto é desconhecido. E ainda trabalhamos a porcentagem, que vamos dizer assim, porcentagem que a gente vai, na aula de hoje, das próximas aulas, a gente vai utilizar como taxa. A ideia de taxa é quando a gente calcula uma porcentagem de alguma coisa, de algum valor, e aí a gente vai transformar para a ideia de taxa, ok? E para iniciar a nossa aula de hoje, vamos então saber o que é essa matemática financeira, ok? Essa matemática financeira é uma ferramenta útil na análise de algumas alternativas de investimentos ou financiamentos de bens de consumos duráveis e tudo mais. Consistem em empregar procedimentos matemáticos, ok? E esses procedimentos matemáticos, ou seja, as fórmulas, os cálculos que nós vamos trabalhar ao longo dessa disciplina, vai ajudar nas operações financeiras, o fluxo de caixa. E vocês vão ter disciplinas lá na frente que vai trabalhar isso muito. Fluxo de caixa é uma disciplina bem tranquila lá na frente. Não se preocupa, não. Algumas terminologias, que o Rafael falou, um dos objetivos da aula, são algumas terminologias. E nós trouxemos aqui que a gente precisa familiarizar com essas siglas. A primeira é essa aqui, o presente valor, abreviado na sigla PV, ok? Presente valor, ele é, vamos dizer assim, o que nós chamamos de capital. Em alguns livros, os professores usam a letra C para abreviar, ok? Então, PV é valor presente. E aí, é o capital, o dinheiro emprestado, o valor na data de hoje. Esse é um valor presente, ok? Na hora que você estiver lá na frente trabalhando, você vai ter uma sigla PV, é o valor presente, o valor na data de hoje. O seu capital, o seu recurso. A segunda terminologia é o N. O N é representado pela letra N, ok? E aí, N significa N períodos. A maneira matemática de você dizer quando você tem vários períodos. Enésima potência, ok? São várias potências. Enésimo período, são vários períodos. Períodos podem ser meses, dias, anos, não importa, ok? Uma maneira de matemática de você determinar períodos. Terceiro, taxa de juros. Taxa de juros, representado pela letra I, ok? E aí vem de uma terminologia em inglês, interest,
Certo, Rafael? Exato. Rafael, para quem não sabe, é americano, né, Rafael? Com essa cut branca. Isso. Não nasceu na América do Sul? Exatamente. É americano. Ok? Então a letra I voltando aqui, letra I representa taxa de juros. É a porcentagem que nós estávamos falando. E por último, temos o futuro valor, representado pelas letras FV. O futuro valor, ele é também conhecido como montante. Para quem já trabalhou, para quem já estudou isso no ensino médio ou algum outro curso, já viu lá capital, montante. Aqui nós vamos usar as terminologias valor presente, para o dinheiro na data de hoje, ou seja, o seu capital, o seu investimento, e o dinheiro na data futura, ou seja, um valor futuro, a gente vai usar a sigla FV. É o mesmo que o montante. Por que usamos essas terminologias, Rafael? Preferimos adotar essa terminologia, que é a terminologia mais usual no meio financeiro. Então, se você pegar, por exemplo, uma calculadora financeira, a mais famosa delas, HP, ela já traz essa nomenclatura. Então, já se habituar com esse uso vai facilitar, principalmente, você entrar numa instituição financeira que faz uso dessa ferramenta ou outra ferramenta. Por exemplo, lá no Excel, ele não traz as terminologias nas formas já pré-prontas, não traz terminologia capital, e sim valor presente. Da mesma forma com o montante, ele traz como valor futuro. Então, se habituar com essas terminologias vai facilitar para as próximas disciplinas. E para você, futuro profissional de finanças que vai atuar nessa área. Então, essas são as terminologias que são utilizadas no meio. Muito bem, vamos ver essas terminologias numa aplicação, numa situação. Digamos que aquele smartphone, ok, do seu sonho, está sendo vendido numa loja, e aqui o Rafael não traduziu a loja maçã, para não fazer propaganda, né, Rafael? E esse smartphone está sendo vendido pela metade do preço, uma mega promoção. Só que mesmo assim você não tem os R$1.000 que ele ainda está custando. Ou seja, ele era 2.000, mas na promoção ele está saindo por 1.000, metade do preço, ok? Mas como o desejo é muito, ok? Você deseja adquirir esse presente, você procura um banco, seu banco, que vai oferecer um empréstimo, ok? Ou seja, o valor do bem, os R$1.000. E esse empréstimo vai ser quitado ao final de um semestre. Ao final de um semestre. Só que para você pagar isso lá no final de um semestre, você vai pagar uma taxa de juros de 2% ao mês. E aí, se optar por utilizar o empréstimo do banco, qual será o valor futuro desse smartphone? Então você tem um smartphone que você deseja comprar, ele foi abatido o preço a metade do preço, só que mesmo assim você não tem esses R$1.000. Vai no banco pedir um valor emprestado, ok? Um banco, um amigo, quem for, e ele faz essa proposta, pagar daqui a 6 meses, utilizando uma taxa de juros de 2% ao mês. Vamos traduzir essas terminologias, ok? Usar esse. Muito bem. Primeira terminologia que nós vimos lá é o PV. PV é o valor, o presente valor, ok? O presente valor, no nosso caso, R$1.000. É o valor do seu bem que quer adquirir, no caso o smartphone. O segundo nomenclatura que nós vimos lá é o período N, ok? No caso é um semestre. Um semestre nós podemos traduzir como 6 meses. E é bom traduzir para 6 meses nesse caso, por causa que o próximo item é a taxa. E a taxa está ao mês. 2%, ok? Ao mês. AM, abreviando. E aí é bom sempre... Deixa eu só fazer uma setinha aqui, ó. Esses dois devem sempre estar na mesma linguagem. A taxa e o tempo está na mesma linguagem. Se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está ao ano, o tempo também tem que estar ao ano. Por exemplo, esse exemplo. Se a taxa fosse 2% ao ano, eu teria que transformar 6 meses para ano. Ou seja, eu ia dividir 6 para 12, ou seja, metade de um ano, 0,5. Ok? E por último, ele pede o FV, ou seja, o futuro valor. Qual é o futuro valor? O futuro valor nós vamos precisar de calcular.
E aí, vamos dar trabalho para os nossos alunos, o Rafael falou isso. E esse é um exercício que vocês vão fazer daqui a pouco, esse mesmo probleminha, depois que a gente deixar passar as fórmulas e tudo mais, na hora que você tiver um intervalinho ali de 20 minutos, esse é um dos problemas que vai estar para vocês desenvolver, ok? Ou seja, só para traduzir, PV é o presente valor na data de hoje, R$1.000, ok? 6 meses é o meu período, o meu tempo. A taxa é sempre em esse símbolo de porcentagem. E o futuro valor, ou seja, daqui a 6 meses, esses R$1.000 vai estar 1.050, 1.100, não sei. Vocês vão calcular esse valor daqui a pouco. E aí a gente pode verificar que, usando esse exemplo ainda, esses R$1.000, daqui a 6 meses, não vai estar mais R$1.000 lá no banco. A dívida vai estar um pouquinho mais. Ou seja, podemos dizer que o dinheiro, ele valoriza ao longo do tempo. Ou desvaloriza, dependendo onde você está aplicando esse dinheiro. Se for no colchão, por exemplo. Ok? Ele vai desvaloriza ou valoriza ao longo do tempo. Vejam essas situações. É imprescindível, ok, afirmar que, do ponto de vista da matemática financeira, um valor monetário na data de hoje, ele não é igual ao mesmo valor em outra data. R$100 hoje é diferente de R$100 daqui a um ano. R$1.000 há um ano atrás é diferente de R$1.000 hoje. O que você comprava com R$100 no Natal de 2013, quando você chegar no Natal de 2014, você não compra as mesmas coisas, ok? Os valores são diferentes em datas futuras, em datas diferentes. E nós vamos ver agora aqui o que faz essa diferença, o que faz o valor ganhar esse rendimento ao longo do tempo. Qual é vamos dizer assim, qual é a nomenclatura que nós podemos dizer que faz esse valor do dinheiro ao longo do tempo? O que faz o dinheiro ganhar valor é os juros. Os juros é o instrumento da matemática financeira responsável por corrigir o dinheiro ao longo do tempo. Os juros têm essa função, então, de determinar o valor dele ao longo do tempo. Os juros é uma espécie de aluguel do dinheiro utilizado. E aqui nós temos alguns mandamentos, né, da matemática financeira definida por Puccini. Esses 2 mandamentos que a gente acabou de ver. Valores em uma mesma data são grandezas que podem ser comparadas e somadas. Ou seja, R$100 meu hoje pode ser comparado com R$100 do Rafael hoje. Ok? Agora, valores de datas diferentes são grandezas que só vão poder ser comparadas e somadas algebricamente após serem movimentadas para uma mesma data com a correta aplicação de uma taxa de juros. Ok? Então, por exemplo, R$100 hoje, eu só vou poder comparar com R$100, por exemplo, em janeiro de 2015, se eu aplicar juros em cima desse valor. Ok? Ou uma deflação em cima desse dinheiro. Mas normalmente o dinheiro ele acumula ao longo do tempo. Juros é isso, que colocamos só uma brincadeira para vocês distraírem, ok? Os juros, eles vão ser representados por taxas, porcentagem, ok? E essas taxas às vezes são prefixadas por um mercado ou por uma política do governo, ok? Por exemplo, a poupança é uma porcentagem, é uma política do governo, é uma taxa que todo mês rende 0,7, algo do tipo ali. Taxa Selic, e aí tem outras infinitas taxas determinadas pelo governo ou por alguma política governista e tudo mais. Essas taxas, elas vão ser sempre representadas por uma unidade de tempo. Ou ela vai ser ao ano, ao semestre, ao trimestre, ao mês, ao dia. E a gente vai verificar mais um slide que vai falar isso melhor. Olha uma situação, já que estamos falando de taxa de juro, taxa e como é que calcula. Como eu vou calcular, por exemplo, uma taxa de juro unitária? Unitária significa que é só um período, ou seja, só um determinado período, só um valor. Se eu tivesse vários períodos, aí a gente vai utilizar já a fórmula daqui a pouco. Qual é a taxa de juros cobrada no empréstimo de R$100 e esse R$100 vai ser resgatado por 140 no final de um ano? Então, qual é a taxa de juros cobrada? Só lembrando, observe a palavra,
tempo em ano. Então a taxa vai ser anual, ok? Taxa vai ser anual. Muito bem. Olha só, o meu valor presente seria não, R$100. O meu valor futuro, 140. Valor presente, R$100. O valor futuro, ou seja, o valor que foi corrigido ao longo do tempo, 140. E essa diferença de 100 até 140 foi a correção, no caso, os juros. Então aqui os juros fez um valor ganhar um total de R$40. Juros, R$40. E aí, como é que eu sei? Qual foi a taxa ali? A taxa foi 5%? Foi 10%? 100%? 50%? Vamos ver. Para determinar a taxa de juros é simples. Utilizamos essa equaçãozinha bem fácil aqui, ó. Para determinar a taxa de juros unitária, ok? Eu uso essa equação. O I, que é a representação de taxa, de uma terminologia inglesa, que o Rafael já falou hoje, vai ser o quê? A divisão de juros pelo valor presente. No caso, quem é meus juros? R$40 dividido por 100. Aí eu vou fazer essa divisão de 40 por 100. Isso vai ser o quê? 0,40. 0,40. Só que aí a gente é acostumado a trabalhar com taxa em porcentagem. E ali eu tenho uma taxa decimal. Como é que eu faço essa mudança? Embaixo aqui está escrito, ó, para transformar a taxa, essa taxa unitária para porcentagem, ou seja, sua representação na forma de porcentagem, basta multiplicar aquele valor ali da divisão por 100. Ou seja, esse 0,40 por 100. E aí é um valor muito simples, né? 40%. Ok? 40%. A taxa de juros ao longo de um ano foi de 40%. Você poderia representar ainda melhor aqui no final ao ano. Ok? Muito bem. Essas taxas, já que a gente vai acostumar a falar com isso o tempo todo, lembrando que a taxa é representada pela letra I, terminologia inglesa, interest. Correto, Rafael? Rafael disse que sim. Muito bem. As taxas se referem aos valores expressos preferencialmente em porcentagem. E os coeficientes é aquele 0,40. E esses coeficientes são números decimais. E aqui uma situação que a gente vê de juro. Ó, por exemplo, a taxa de juro deve subir de 10,25. Desculpa. Deve subir para 10,25 no primeiro semestre, segundo o Copom. Copom é um conselho do Banco Central que determina essa taxa Selic. E aí depende, se a economia está fraca, eles diminuem os juros. Se a economia está começando a vender muito, aí começa a aumentar a inflação, aumentar os preços, ele aumenta a taxa de juros para frear a economia. E aí vai nesse sobe e desce nessa gangorra, ok? Não é objeto da nossa aula discutir um pouquinho de economia, mas só para mais ou menos a ideia é essa, ok? A economia está vendendo, está fluindo bem, só que aí começa a vender muito, começa a subir os preços. O comerciante vê que está vendendo, começa a aumentar os preços. Vem o que? A inflação aí, sobe a taxa de juros para frear um pouquinho essa economia. Então é uma política que o governo tem para controlar o mercado, ok? Muito bem, só para representar então essas taxas, aqui ó, as taxas elas vão ser representadas. A AD significa ao dia. A M ao mês, ok? A B ao bimestre, a T ao trimestre, a Q ao quadrimestre, a S ao semestre e final a A ao semestre. Então, só para destacar, as mais utilizadas é ao ano e ao bimestre, também ao dia, depende da situação. Mas as mais utilizadas é ao mês e ao ano, ok? E agora vamos falar um pouquinho de juro. Né? Já falamos bastante de taxa, já falamos um pouquinho de juro, mas só para a gente fixar de vez o que é essa ideia de juro. Lembrando, juro é como se fosse o aluguel. A senhora mesmo que olhou do lado, a senhora quando aluga a sua casa, o que a senhora faz? No final do mês, ou no final do período, final de um ano, por exemplo, a senhora quer receber a casa de volta, correto?
além da casa que a senhora vai receber de volta, todo mês a senhora recebeu uma quantia, ou seja, o aluguel por alguém que está usando a sua casa. Os juros é a mesma coisa. Se o banco te deu um dinheiro, esse dinheiro é do banco, ele está lhe dando porque... E aí você vai usar esse dinheiro por um tempo, só que todo mês o banco vai cobrar uma taxinha. Essa taxinha é chamada de juros. E dependendo do banco, essa taxinha é alta. Muito bem. Juro é aquele valor que se paga pelo uso do dinheiro que se toma emprestado. Ok? Juro é o dinheiro produzido quando o capital, quando um investimento é investido, um recurso é investido. Como é que é feito esse cálculo do juro? O juro é calculado por intermédio de uma taxa. Essa taxa é aplicada sobre um capital e sempre se refere a uma unidade de tempo, ao ano, ao semestre, ao bimestre. E os juros, ele pode ser capitalizado segundo dois regimes: juro de capitalização simples e juro de capitalização composta. Certo, Rafael? Certo, Jonimar. Pergunte, Rafael, alguma coisa. Uma pergunta do Paulo de Ariquemes perguntando por que a taxa de juros do cartão de crédito é tão alta. Então, como vimos na aula anterior, um dos fatores que influencia o valor desse juro, desse custo do dinheiro no tempo, é o risco. E como a exigência contratual para adquirir um cartão de crédito é menor, então o banco tem um risco maior de não receber esse dinheiro. Automaticamente ele vai implicar taxas maiores na aquisição de empréstimos. Diferente, por exemplo, de um crédito consignado, em que a garantia do banco de receber é praticamente 100%. Então o risco é menor, a cobrança de juro é menor. Menor. Você pode reparar, por exemplo, no comércio, quase todas as lojas, vamos dizer assim, as lojas um pouco maiores, têm cartão da própria loja credenciado com algum banco, ou seja, há uma facilidade muito grande de você adquirir um cartão de crédito. Você não precisa de muitas informações, de muitas credenciais. E isso impacta nesse item que o Rafael falou ali de confiança. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, um funcionário público, ele tem certeza, o banco tem certeza que ele vai pagar, porque o próprio banco já desconta do salário do cara antes de receber. Agora, esse cartão que o comércio dá, não tem certeza. Então, por isso que a taxa de juros é maior. É o risco, né? Muito bem, vamos voltando aqui para o nosso tema. Juros simples, ok? O regime de juros simples, de capitalização simples, corresponde a uma progressão aritmética, uma PA, para quem estudou agora há poucos dias, onde os juros crescem de forma constante ao longo do tempo. Ou seja, se R$100 foi os juros no primeiro mês, será R$100 no segundo, R$100 no terceiro. Se foi R$5 no primeiro mês, 5 no segundo, 5 no terceiro. Ou seja, essa capitalização é todo mês igual. Suas taxas incidem somente sobre o valor aplicado inicialmente, ok? Não sobre o somatório destes com rendimentos sucessivos. Isso aqui é para juros compostos. Ou seja, a capitalização ocorre sempre sobre o capital. Como é que eu calculo os juros no primeiro mês? Primeiro mês, em cima do capital. Como é que eu calculo o segundo mês? Em cima do capital. Terceiro mês, em cima do capital. Ok? A gente vai ver depois, na próxima aula, que os juros compostos não. Os juros compostos já incidem. Como é que eu calculo o primeiro mês? Em cima do capital. Como é que eu calculo o segundo? Pego o capital mais juro e calculo o próximo. Ok? É diferente. Isso significa que os juros correspondentes a cada um dos períodos, ok, serão sempre calculados sobre a quantia inicial, ou seja, o presente valor, valor presente. Dizemos que nesse regime há pagamento de juros constantes por períodos iguais. E como é que eu vou calcular? Qual é a equação que eu vou usar? É essa destacada aqui. J é a representação de juros. Juros vai ser o quê? Igual valor presente, né? O presente valor aqui, vezes a taxa, ok? Vezes o N, período. Juros, ok? É a multiplicação do capital pela taxa pelo tempo. Um exemplo aqui que a gente falou, ó. Um capital, ou seja, um valor presente, né? Presente valor, R$1.000 foi aplicado por 10 meses. Meu período, ok? Há uma taxa de juros simples de 10%, meu I.
Rende que valor ao final de cada período? Observe que ele fala de cada período. A final de cada período, olha só, período mês 0 ao final final do primeiro mês. Como é que eu calculo os juros? 10% de 1.000. 10% de 1.000 é quanto? R$100. Passou o primeiro mês, vou para o segundo mês. Como é que eu calculo os juros no segundo mês? 10% de 1.000. Quanto que é 10% de 1.000? R$100. Vou para o terceiro mês, e assim sucessivamente. No terceiro mês eu vou calcular 10% de 1.000. 10% de 1.000. Quem quiser fazer a continha, ó, 10% de 1.000. Nós fizemos isso na primeira aula. Isso aqui vai ficar 0,10 vezes 1.000. Ok? Isso vai ser R$100. R$100. E aí eu vou fazendo isso ao longo de todos. Quando eu chegar no 10º mês, como é que eu vou calcular o juro no 10º mês? É 10% de 1.000. Ok? Essa é a fórmula de juros, não tem erro. E aí, se eu somar tudo isso, ao final de um ano eu vou ter 2.000. Somei esses valores. Olha só, por que a gente fala que é uma PA, ou uma progressão aritmética, ou podemos dizer assim, uma linear, função linear, constante. Os R$1.000 iniciais, ok? E observe que cada mês vai ser acrescido de R$100. Ó, final do primeiro mês, acresceu R$100. Final do segundo, ó, acrescentou mais R$100. Por isso que já está 1.200. Final do quarto mês, já acrescentou R$400. Ou seja, no final do 10º mês, vou ter um valor final de R$2.000. Essa reta, esse gráfico gera uma reta, ok? E uma função de primeiro grau, então o gráfico é representado por uma reta, é uma linear. Se fosse de segundo grau, essa reta faria algo do tipo assim, ó, ok? Uma curva, ou seja, os juros compostos ele rende mais rápido, a gente vai ver isso na próxima aula. Aqui temos uma situação para a gente aplicar aquela fórmula do juros simples. Já esqueceram a fórmula do juros simples? J igual PV, presente valor, vezes I, taxa, vezes N. Vamos anotar ela para não esquecermos? Juros é igual PV, presente valor, que vem do inglês present value, ó, vezes I, vezes N. Ok? Essa é a minha fórmula. Vamos ler o problema e substituir as informações. Pedro Henrique emprestou R$300 para seu irmão, ok? E depois de 10 meses, o seu irmão lhe pagou R$45 de juros. De juros. Mas como eles não haviam combinado a taxa de juros, interrogação, não haviam combinado, agora, o Pedro Henrique quer saber qual foi essa taxa que o irmão utilizou para calcular esses juros. Como eles não haviam combinado, o Pedro Henrique agora quer saber qual foi a taxa que o irmão dele utilizou, ok? Muito bem. Isso aí, meu São Paulo. Trazendo para cá as informações, nós vamos ter os R$300 é o meu valor presente, ok? É o valor presente. R$300. O I, observe que o I é interrogação, ele quer saber o que é esse I. Então aqui continua I, eu não sei o que é isso. O I ali, traduzindo para uma equação que vocês estudaram muito, é o X da questão. O N é o tempo, o N vai ser 10 meses. 10 meses. E os juros? Os juros, já falou também, ó, R$45 de juros. Esses 45, eles vão ser o meu juros. O que eu tenho ali? Equação do primeiro grau. Vocês dominam isso. Vocês já fizeram isso a torta e a rolé por aí. E aí basta trabalhar isso simples. Eu vou ter, por exemplo, 45 deste lado. Equação aqui, observe que essas operações, o 300 multiplica o 10. 300 vezes 10, 3.000. Até o I sumiu. O I aqui. 300 vezes 10, eu vou ter então 3.000. Como meu objetivo é calcular o valor de I, eu quero isolar I lá, ok? O I, desculpa.
Eu vou pegar aquele 300 que multiplica, passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ter aqui, ó, 45, o 3.000 vem para cá. O que sobrou lá? O I. Vou usar o espaço aqui, ó. I vai ser igual a divisão de 45 por 3.000. Essa divisão vai dar 0,027? 0,15? 45 dividido para 3.000, Rafael, só para... 0,015. 0,015? Isso. Ok. 0,015. Ah, 0,15. Eu não coloquei um zero a mais. Opa. Embolei aqui com esses pincéis. Muito bem, 0,015. E isso, mas observe que o exercício, ele quer saber qual foi a taxa, né? Qual foi a taxa? Taxa, como a gente viu no início, é dado em porcentagem. Para transformar esse número decimal aqui, esse coeficiente, basta multiplicar por 100, ok? Tudo que multiplica 100, a vírgula anda, desloca duas casas. Isso vai gerar 1,5% ao mês. Alguém pode perguntar, por que ao mês? Porque passou-se 10 meses e a taxa tem que ficar na mesma linguagem do período, ok? Então a taxa que o irmão cobrou foi de 1,5% ao mês. 1,5% ao mês. Muito bem. E agora, lembre-se, no início o Rafael deu a ideia, a gente vai trabalhar valor presente e valor futuro, ok? Então, na mesma fórmula, eu posso trabalhar valor presente e valor futuro com essa equação com a fórmula do primeiro grau, ó, com a fórmula do juros simples. Vejam só no nosso slide. Então, ó, valor futuro, que é o que a gente chama de montante. E aí, com esse valor futuro, a gente vai ver que eu posso trabalhar valor presente ou valor futuro. O valor futuro, num instante N, ou seja, em um período qualquer, pode ser 10 meses, 15 meses, é o resultado da soma dos juros com o valor presente, ok? O valor futuro pode ser encontrado pela seguinte fórmula no sistema de capitalização simples. Como é que é o valor futuro? Por exemplo, esse exemplo que nós acabamos de trabalhar. O valor presente era 300. Os juros foi de 45. E qual é o valor futuro? 345. Ok? Valor futuro, 345. Por que era 345? Por causa disso aqui, ó. Porque eu somava o valor presente, 300, mais os juros, 45. Ok? Então, o valor futuro é isso. Eu pego o valor presente, o capital, mais os juros. Simples. Isso não é equação. Como é que fica representado? Do jeito que está destacado aqui nos nossos slides. Valor futuro, futuro valor, é igual presente valor mais o J de juros. Olha só aqui no nosso próximo slide. Essa mesma fórmula, ela pode ser representada por essa outra equação aqui, ok? Essa mesma fórmula é representada pela equação de baixo. Vamos trocar em miúdos. É a mesma coisa escrito de outro modo, ok? Alguém pode perguntar assim, ah, mas por que fez aquela transformação da fórmula de cima para de baixo? Lembre-se, só vou fazer uma anotação aqui para vocês. Lembre-se, esse J, o que é o J? J é o quê? Valor presente vezes taxa vezes tempo. Então, aqui nessa equação de baixo, em vez de escrever J, eu posso escrever P vezes I vezes N. Observe que eu vou ter PV aqui vezes um PV lá. E aí, operações matemáticas de abreviação de valores e tudo mais, que transformou aquela fórmula de PV vezes J para aquela fórmula de baixo, ok? Nada, é bem simples. São fórmulas, são as mesmas fórmulas escritas de outro modo. Por que foi escrita desse modo aqui? Porque o J pode ser escrito como P vezes I vezes N. E aí nós usamos operações matemáticas e escrevemos essa fórmula do jeito que está abaixo aqui. Deixa eu apagar isso aqui.
mas são idênticas. Resolve-se do mesmo jeito. Olha só aqui uma situação para a gente aplicar aquela fórmula. E aí, qual que eu uso? A que você achar mais fácil, ok? Eu vou usar essa, que eu acho essa mais fácil, vou resultado mais rápido, ok? E aí, eu vou trazer essa fórmula para cá. Vamos lá, temos uma aplicação de 2.000, ok? Com juros mensais de 3% ao mês. Qual o montante? Lembre-se, montante é o valor futuro. Qual o montante aplicado dessa... Qual é o valor acumulado dessa aplicação depois de 7 meses? Voltando aqui, opa. Então ele quer saber o valor futuro. Eu posso calcular primeiro os juros e depois somar com o valor presente e eu vou determinar os J. Então, voltando aqui, eu posso calcular os juros separadamente. Como é que calcula juros? Valor presente, 2.000, vezes taxa, 0,03. Lembrando, eu coloquei 0,03 porque é 3. E nunca posso colocar porcentagem na fórmula. 3 dividido para 100, ok? 3 dividido para 100, 0,03. Vezes 7. E aí eu posso multiplicar isso aqui e vou ver que juros vai ser 2.000 vezes 0,03 vezes 7. 420. 420. Rafael é rápido na conta. Muito bem. E aí, qual é o valor futuro? Deixa eu usar outra cor. Qual o valor futuro? Valor futuro, ok? Vai ser o quê? Os 2.000 mais os 420. O valor futuro vai ser 2.420. Tranquilo, ok? O que eu usei? Essa primeira fórmula. Agora eu vou usar a segunda. Só para vocês verificar que é fácil resolver em qualquer uma. Tanto faz uma como a outra. E aí, usando a segunda, eu vou ter valor futuro vai ser igual. Valor presente, 2.000. Abre parênteses. Observe, 2.000 aqui no PV. Eu vou abrir parênteses, vou escrever 1 mais I. 1 mais I, que é a taxa, 0,03. Vezes N, que é 7. E aí eu vou resolver aquilo ali, ó. Eu vou ter valor futuro, 2.000. E, por exemplo, eu posso multiplicar 0,03 vezes 7, vai dar 0,21. Mais 1 vai dar 1,21 vezes 2.000. E aí você vai encontrar a mesma coisa que a gente fez aqui. Aqui vai dar 1,21 dentro do parênteses. E aí basta multiplicar direto que eu vou ter 2.420. Ok? Observe como é simples. Qual que você faz? A que você julgar que você entendeu mais rápido, melhor para fazer aí o exercício. Aqui mais um exemplo, só para a gente finalizar nosso... Um empréstimo de 3.480 foi resgatado 5 meses depois, pelo valor de 3.949. Calcule a taxa de juros. Observe, nesse exemplo aqui, se eu for usar aquela fórmula que tem o J, eu tenho que fazer essa diferença, eu tenho que saber quanto que é os juros aqui entre esses números, ok? Se eu for usar a fórmula do J, eu tenho que primeiro calcular a diferença para encontrar os juros. Mas eu posso ir nessa fórmula, vai direto. O valor futuro, 3.949,80 centavos. Vai ser igual, observe que eu estou colocando, ó, valor futuro no lugar de valor futuro. Entendido? E agora eu vou colocar valor presente no lugar do valor presente aqui. Quem é o valor presente? 3.480. Que multiplica 1 mais o I. O I é que o exercício está querendo saber. Ok? O I quer saber. Calcule a taxa, olha só. Então, a interrogação está no I. Então, aqui fica I vezes o tempo. O tempo é de 5 meses. Então, aqui fica 5. Deixa eu apagar essa setinha. E aí eu vou fazer esse cálculo. Esse cálculo agora, só para adiantar a nossa aula, isso aqui eu vou ter, por exemplo, esse 3.000 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, ok?
Ao passar isso para o outro lado dividindo, isso vai resultar em 1,135. E do outro lado aqui, o que vai sobrar? 1 mais 5i. O 1 passa para cá, subtrai. No final, só para adiantar a conta aqui, o resultado vai ser de 2,7%. Só adiantei, fiz mais rápido para adiantar a nossa aula, ok? Mas ali eu vou usar a fórmula de juros, substitui valores e a operação matemática, você utiliza a sua calculadora, seu smartphone e faz essas contas, só não na prova, hein? Muito bem, mas aí a gente está trabalhando com dias exatos, valores exatos, 7 meses, 5 meses, e aquelas situações que o cara, você coloca na poupança no dia 1º, mas no dia 15 você saca, ou seja, foi calculado proporcional para aqueles 15 dias a taxa. São essas situações que nós vamos ver agora, ok? Ou seja, o juros simples em períodos não inteiros, né? Olha só, no dia a dia, muitas vezes nos deparamos com as situações em que o tempo de aplicação não será inteiro, ou seja, não é um ano exato, não é um mês exato, é 20 dias. O que você faz? É razoável neste caso, tanto para quem empresta, para quem pega emprestado, né, que os juros sejam proporcionais ao tempo da aplicação, ao tempo que a pessoa ficou com dinheiro. E aí eu vou precisar de fazer algumas transformações. No juros simples, eu posso fazer essa transformação sem medo, tranquilo, quando, por exemplo, em relação à taxa. Olha essa situação. Por exemplo, um empréstimo ele é contraído a uma taxa de 6% ao ano e nós queremos saber um valor de quitação para 15 meses. Olha só, ao ano, meses, não está na mesma taxa. Eu vou ter que transformar. E aí eu tenho dois exemplos. Ou eu transformo os 15 meses para ano, ok? Como é que eu transformo 15 meses para ano? Eu vou dividir 15, ok? 15 dividido para 12. Isso vai dar 1,25. Ou seja, um ano inteiro completo e 0,25 de outro, ok? Ou eu posso transformar a taxa, ou eu posso transformar a taxa que está ao ano para meses. Olha só, 6% ao ano. Como é que eu transformo para meses? 6% ao ano. Como é que eu transformo para meses? Eu vou dividir, um ano tem quantos meses? 12. Então eu vou dividir esse 6 para 12. Ao dividir 6 para 12, eu vou ter 0,5% ao mês. Quando eu tenho juros simples, eu posso fazer essa divisão tranquilamente, ok? Quando eu tenho juros compostos, aí a gente vai ver outras situações. Mas juros simples eu posso dividir isso tranquilamente. Mas se alguém perguntar, então, olha só, eu tenho duas situações, juro comercial e juro exato. Por que essa diferenciação? Todos nós sabemos, e você, um profissional de exata também sabe, um ano comercial, ele tem 360 dias. Ok? 360 dias, considera-se todos os meses com 30. Já um ano civil, ele tem 365, dependendo do ano, 366, ok? Se for o ano for bissexto. Então, há essa diferença. E aí tem o chamado juro exato. O juro exato, ele leva em consideração o ano civil de 365 dias, ou 366 dias, ok? E alguém fala assim, eu quero o juro exato. Então, ele leva em consideração o ano civil e não o ano comercial. Olha só, se alguém nos perguntar quantos dias tem um ano civil, respondemos com 365 ou 366. E se for bissexto, claro. Pois bem, mas mudarmos um pouquinho a nossa pergunta para assim, quantos dias tem um ano comercial? Já vimos também, 360. E aí a gente viu que essa resposta não é a mesma. Aqui eu tenho uma tabela que que os financeiros usam para calcular juros quando está trabalhando com o famoso juro real, juro exato, ok? O juro exato. Eu tenho aqui todos os meses, numerado de 1 a 31 de janeiro, no mês de fevereiro já começa no dia 32, ok? E aí eu tenho os 365 dias de um determinado ano. Estou usando aqui um ano não bissexto. E aí eu quero calcular o juro exato.
Veja uma situação para calcular esse juro exato. Imagine que no dia 20 de maio você tenha feito um empréstimo no valor de R$500. 20 de maio você fez um empréstimo de R$500 a uma taxa de 3% ao mês. E no dia 27 de julho do mesmo ano você procurou o credor para quitar a sua dívida. Ok? Determine o tempo e o montante, ou seja, o valor final dessa dívida. Voltando aqui, 20 de maio. 20 de maio é o dia de número 140 do ano. A outra data, 27 de julho. 27 de julho. 27 de julho aqui, 208. Então, se eu quero saber assim, quantos dias realmente esse dinheiro ficou aplicado? É o meu N. Para eu saber isso, eu vou pegar a data maior, 208, menos a data menor, 140. Observe que eu estou querendo saber quantos dias exatos o meu dinheiro ficou aplicado, ok? E aí a gente vai ter o seguinte cálculo. É só subtrair. 208 menos 140, eu vou ter uma resposta de 68 dias. O meu dinheiro ficou aplicado nesse banco, né, ou com essa pessoa, por 68 dias. E aí eu vou calcular os juros em cima disso. Deixa eu passar aqui. E aí eu vou ter a nossa fórmula do valor futuro, ok? É essa, do valor presente, que multiplica 1 mais o I vezes o N. E aí o valor futuro é o que eu quero saber. Valor presente. Eu volto no exemplo e vejo que é R$500. R$500. E aí eu vou ter 1 mais a taxa. Aqui vai ter que fazer alguma alteração. Observe que as taxas estão ao mês. E eu tenho 68 dias. O que é mais fácil? Transformar 68 dias para meses ou essa taxa de 3% ao mês para dias? Você vai escolher o que você achar melhor. No nosso exemplo aqui, nós dividimos 3% ao mês para 30 dias. Ok? Ao fazer essa divisão, isso vai dar 0,1% ao dia. 0,1% ao dia. E aí, 0,1 na hora de colocar na fórmula tem que dividir por 100. 0,001. Então aqui vai ficar 0,00 vezes o N, período, 68 dias. Olha como ficou. E aí eu vou trabalhar isso. Valor futuro vai ser igual a 500. Dentro do parêntese vai ficar o valor de 1, não, posso colocar o valor direto já no final, né? Teremos a multiplicação então do 0,001 vezes 68, que daria 0,068, mais a variável, mais o 1, referente ao 100%, que vai dar 1,068, que multiplicando por 500, então teríamos R$534, que é o nosso valor futuro. Muito bem. Obrigado, Rafael. E aqui a gente tem, só voltando na tabelinha, para fazer o juro exato, o real, chamado juro real, ok? O que a gente fez? Eu escolhi as duas datas, a gente observa as duas datas no nossa tabela, ok? No caso, uma data, a maior foi 208, a menor 140. Verificamos que o dinheiro ficou aplicado por 68 dias, ok? E aí a gente transformou esse taxa de 3% ao mês para dia. E aí jogamos na forma dos juros, simples. Cálculo para cá, calculadora para lá. Resolveu simples, sem problemas, fácil de resolver, ok? E agora vamos deixar vocês com os exercícios, 5 exercícios, certo, Rafael? Para os nossos alunos aplicarem, praticarem um pouquinho a nossa aula de hoje. E a gente já retorna, ok? Boa atividade, já retornamos. Dessa vez eu retorno.
Muito bem, resolveram nossos exercícios. Estava uma moleza, vamos dizer assim, está uma moleza, né, Rafael? 5 exercícios, Exatamente. só para aplicar a fórmula de juros simples. Tenho certeza que todos conseguiram. E aqui vai ser só para uma verificação, só para uma prova dos 9. O primeiro exercício que a gente trabalhou é este. Foram aplicados R$ 2.500. Lembrando, meus R$ 2.500 é o meu... Opa, já ia escrevendo errado, futuro valor. É o meu valor presente, o meu presente valor, ok? Durante 5 meses, ok? Há uma taxa de juro de 1,7% ao mês. Calcule o valor do resgate no regime de juros simples. Esse valor de resgate significa que ele quer o valor futuro, ok? Ou future valor, segundo o Rafael. Do inglês do Rafael, ok? Então, ele quer o valor futuro, o valor de resgate. Depois que você aplicou 2.500, esse dinheiro ficou aplicado durante 5 meses, aquela taxa de juro ali. Quanto que você tem depois de 5 meses, vamos dizer, uma poupança? Digamos que era poupança. Para fazer esse exercício, nós vamos utilizar a fórmula. Lembrando, a fórmula eu vou destacar aqui em cima. Fórmula FV, ok? FV, futuro valor. Deixa eu apagar esse P aqui. PV que multiplica. 1 mais I vezes N. Essa é a fórmula que nós estamos utilizando na nossa aula. Essa é a fórmula que vocês utilizaram para resolver esses exercícios aí, ok? Observe que ela trabalha valor presente e valor futuro. Tranquilos? Então, substituindo essas informações na fórmula, eu vou ter presente valor na data de hoje, R$ 2.500, vezes 1 mais o I é a minha taxa, ok? O I é a minha taxa, 1,7. Lembrando que na hora de jogar na fórmula eu não coloco a taxa, ok? Eu não coloco a taxa por inteiro, eu tenho que transformar ela por 100, ou seja, dividido por 100. 1,7 dividido por 100 vai dar o quê? 0,017. 0,017 vezes o meu período, no caso, N igual a 5. E aí você montou o problema. Uma dica para vocês que estão utilizando aí. Vocês, primeira coisa que vão fazer ali, resolver a multiplicação dentro do parênteses. Ou seja, 0,017 vezes 5. Multiplicou? Soma mais 1. Somou? Multiplica por 2.500. Basta. Na hora que você dá um sinal de igual, vai aparecer na calculadora, no que você estiver utilizando aí, um resultado de 2.712,50. É simples, gente, é muito simples, ó. Multiplica. Depois que multiplica, soma com esse mais 1. Somou, multiplica pelo número que está fora. Observe que você monta o problema tudo na calculadora, não precisa nem ficar anotando passo a passo, quando é juros simples. Muito bem, só para fazer aqui, destacar o nosso problema, vou ter o 2.500, ok? Que vai multiplicar. Eu multiplicar 0,017 vezes 5 vai dar 0,085. Mais 1 vai dar 1,085. E aí, multiplica direto aqui pelo número que está fora. Ou seja, o meu futuro valor vai ser de R$ 2.712,50. É bem simples, muito fácil, ok? Na calculadora. Ficou com dúvida? Tem mais, olha o próximo. O próximo sumiu, Rafael. Apareceu, Rafael. Muito bem. Gabriel é um pescador e este ano ele decidiu comprar um barco. Tá gastando. Ele sabe que o barco custa 52 mil, porém ele só conseguiu juntar 30 mil, ou seja, falta um valor de 22 mil. E ele vai precisar de financiar esses 22 mil. Ele vai financiar em 4 meses,
ok? E esses juros simples de 6,5 ao mês. E agora você quer saber, tenho certeza que você quer saber, quanto em reais Gabriel vai pagar por mês? Quanto que o Gabriel vai pagar por mês de juros? Lembra que a fórmula dos juros? Juros é igual valor presente vezes taxa vezes tempo. Só que aqui o tempo eu não preciso nessa situação, porque o tempo aqui é 1, correto? Quanto ele vai pagar por mês, ou seja, um mês. Se você quiser deixar ali o N, vai substituir por 1. Só vou passar a página aqui, eu vou ter então a letra A, juros, vai ser igual. Qual o valor presente? Qual o valor que ele está financiando? 22 mil, ok? Não confundir com os outros problemas, outros exercícios lá, tá? Vezes a taxa, 6,5 dividido por 100 vai dar 0,065. Vezes o tempo é 1. Tudo que multiplica 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, ele vai pagar de juros em um mês, ele vai pagar em um mês de R$ 1.430 por mês. Por mês, ok? Isso é o que ele vai pagar de juros por mês. Juro é isso, capital vezes a taxa. Durante 5 meses, multiplica por 5, ok? Juros é isso. Olha o problema agora, a letra B. Quanto que Gabriel vai pagar ao final dos... Quanto no final dos 4 meses Gabriel terá pago de juros? Ora, se um mês ele pagou 1.430, em 4 meses vai pagar quanto? É só você somar 4 vezes 1.430, ou somar 1.430 mais 1.430 mais 1.430, ok? Então eu vou ter aqui, ó, como é que eu faria então isso aqui na fórmula? Na fórmula ficaria como? Ficaria assim, a letra B, juros vai ser igual 22 mil. Não precisa da fórmula, porque você já sabe quanto que é um mês, basta multiplicar por 4. Mas, se quiser fazer, então, vou fazer 0,065. E durante quanto tempo? Olha, observe que agora são 4 meses. 4 meses. E aí, juros vai ser de 5.720. Muito tranquilo. Muito fácil. Mais um aqui para fixar de vez os nossos problemas. Ó. Um comerciante, ele contraiu de um amigo, ele contraiu uma febre. Não, ele contraiu um empréstimo de R$600. E ele vai pagar essa dívida ao final de 90 dias. E a taxa de 5% ao mês. Ao final do prazo, o comerciante deverá pagar, ou seja, qual é a quantia toda que ele vai pagar, ok? Nesse problema, você verificou que teve uma situação que teve que fazer alteração. Eu tenho tempo em dias, 90 dias, e eu tenho taxa em mês, 5% ao mês. Eu vou ter que transformar ou a taxa para dia, ou os 90 dias para meses. Qual que é melhor? Então, a mesma fórmula, ok? A fórmula Future Valor, Present Valor, vezes 1 mais taxa vezes tempo, ok? Essa é a fórmula que nós estamos utilizando. E aí eu vou substituir as minhas informações, ok? Future Valor. E aí eu vou ter presente, valor presente, R$600, que multiplica 1 mais a taxa, 5% ao mês. Lembrando que o 5 dividido por 100 vai ficar 0,05, ok? 0,05. E 90 dias é a mesma coisa que 3 meses. Observe que a taxa ficou em meses, tempo também ficou em meses. E aí, tranquilidade. Só lembrando de novo, na calculadora você vai pegar 0,05 vezes 3. Isso vai dar 0,15. Mais 1 vai dar 1,15. Vou anotar aqui. 1,15
Na calculadora você não precisa nem anotar. Você multiplica por 600. Vezes 600. Vai aparecer no seu visor da calculadora esse número aqui, ó. R$690. Ou seja, no final dos 3 meses, o comerciante vai pagar 690. 600 do valor que ele pegou emprestado e mais 90 de juros. Ok? Está vendo como é simples? É fácil demais, juros. Essa disciplina é a disciplina para vocês descansar. Vamos dizer assim. A quarta questão. Joaquim aplicou 23 mil em um fundo de investimento, ok? Esse fundo de investimento rende muito bem, rende uma taxa de 80% ao ano, ó, rende bem, durante 35 dias só. Observe que dias ficou quebrado aí, 35 dias só. Qual será o valor final que ele vai ter? Qual vai ser o valor final que ele vai sacar? E aí eu vou montar o meu problema. É igualzinho os demais. Future Valor vai ser igual. 23 mil, opa. 23 mil, ok? Que multiplica 1 mais a taxa. A taxa está em porcentagem, então eu vou ter que colocar ela em decimal. Outra coisa, eu tenho a taxa ao ano e eu tenho o tempo em dias. Eu vou ter que transformar a taxa para dias. E aí, ocorre nessas horas, se você, por exemplo, faz 80 dividido para 360, vai dar um 0,2222. E aí, se você, por exemplo, arredonda 0,02, o resultado que você vai encontrar vai ser diferente do colega ao lado, se, por exemplo, ele usar uma maior quantidade de casas decimais. Então, quanto mais casas decimais você utiliza na sua calculadora, mais próximo do resultado exato você vai encontrar. O que você poderia fazer? Isso que a gente vai fazer aqui, ó. O que eu vou pegar? 0,8, que é o meu 80%, já dividido por 100. 0,8, dividido por 360. Ano comercial, já que o exercício não falou se era ano civil ou ano comercial. Toda vez que ele não fala, utiliza o comercial, 360. Vezes o tempo, que é de 35 dias. Observe que eu estou transformando a taxa que está ao ano para dias, já que o meu tempo está em dias. O que você vai fazer aqui? Eu vou dividir 0,8 dividido por 360. Divide 0,8 dividido por 360. O resultado que der na calculadora, você não precisa pagar nada não, você já multiplica vezes 35. Multiplicou vezes 35, já soma mais 1. E o resultado que somou dessa soma mais 1 vezes 23 mil. É simples. Valor futuro, então eu vou ter 23 mil. Ok? 23 mil. Vou fazer aqui dentro de outra cor, só para destacar aqui no exercício. E aí eu vou ter 0,08 dividido por 360. Vai dar 0,2222 vezes 35. Isso vai gerar outros números. 0,77 mais 1. Então aqui eu vou ter 1,777. Quanto mais casas decimais você usa, mais próximos do resultado. Opa, tem um zero aqui antes aqui. Opa, 1. E eu estou esquecendo 1. Ok? Quanto mais casas decimais você usa, mais próximo do resultado você vai chegar. Basta multiplicar isso. Ok? Então, o meu valor futuro valor vai ser de R$ 24.788,89. Se você errou esse exercício por diferença de centavos, R$ 1 ou R$ 2, vamos considerar o seu resultado está exato. A diferença é porque você usou na calculadora, um colega está com a calculadora do lado científica, o outro está com aquela calculadora de celular que tem 4 casinhas. Ou seja, quanto melhor a calculadora, mais próximo, mais exato o resultado vai chegar. Então vai gerar números diferentes, mas também não vai gerar números muito diferentes. Vão gerar números próximos, que vão variar ali R$ 1, R$ 2, alguns centavos, ok? E se você tiver um exercício desse, quando você for resolver do AVA, vai gerar algumas diferenças. Então,
Alguns exercícios a gente já até usa uma nomenclatura aproximadamente, ou seja, um valor mais próximo. E por fim, o nosso smartphone sumiu, apareceu. O nosso smartphone que nós trabalhamos isso durante a aula e queríamos saber qual o valor desse smartphone, ok? De R$1.000, valor presente dele. Esse dinheiro foi aplicado, desculpa, você pegou emprestado de um banco, esse banco cobrou 2%, lembrando, só para destacar, ó, o banco cobrou 2% ao mês, você precisou de 6 meses, né, ao final de um semestre, 6 meses para pagar esses R$1.000. Depois de 6 meses, qual é o valor que você vai pagar ao banco? Ou seja, você vai pagar ao banco, é o que a gente chama de futuro valor. Futuro valor. E aí eu substituo as informações. O meu valor presente, ou seja, R$1.000, mais a taxa, mais a taxa, que é 0,02, vezes o período, que é 6 meses, um semestre. Olha que simples, todo mundo descobriu o valor aí, tranquilo, né? Você vai multiplicar 0,02 vezes 6, isso vai dar o quê? 0,12. Mais 1, ora, 1.000. 0,06 vezes 6 vai dar 0,12. Mais 1, isso vai dar 1,12. Vezes 1.000. R$1.120. R$1.120. Então, para finalizar, o nosso exercício que a gente trabalhou ao longo da aula é muito simples. Juros simples é isso. Multiplica, soma e multiplica pelo valor que está fora, que é o nosso valor presente. Certo, Rafael? Muito fácil para os nossos alunos decorar isso. Se ficou com dúvida, volte no exercício. Você pode fazer isso quantas vezes quiser. Essas aulas vão para o YouTube amanhã, depois de amanhã, certo? Exatamente. Então, só lembrando na questão da questão 4, que pedia o ano comercial, sempre quando não especificar, ele não solicitar, calcule os juros exato, ou utilize o ano civil, ou utilize o ano como 365 dias, sempre use o ano comercial, que é o padrão utilizado nas instituições bancárias. Por que 360? Porque, em média, cada mês tem 30 dias, como temos 12 meses, 12 vezes 30, 360 dias, certo? Então, fica para a próxima aula uma atividade já no AVA, a atividade avaliativa, que é um questionário. Questionário, certo? 10 questões de múltipla escolha, envolvendo isso aqui que a gente trabalhou hoje. Juros simples. Então, reveja essa aula detalhadamente, nos exercícios, no passo a passo ali, essa linguagem que a gente fala, multiplica, divide. Reveja isso e vocês vão fazer lá muito fácil esse exercício. Eu vou dizer assim, ó, Rafael, essa disciplina é para descansar no curso. Essa é a disciplina para descansar, que é muito fácil mesmo, ok? Então, boas atividades, bom final de semana e a gente retorna semana que vem com mais uma aula, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, ok? Até semana que vem.